Olá, boa tarde. É com alegria e com aquela emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com essa super competência do nosso amigo Sidney Coeixão na transmissão do programa através das plataformas digitais. Está com a responsabilidade do nosso técnico de TI, Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 23 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema esquecimento do passado. Esse era o nosso tema do nosso programa. Mas por que esquecemos de nossas existências anteriores? As nossas tendências que nós temos na atual existência será um reflexo, podemos assim dizer, de existências já vividas? E podemos ter, por alguns momentos, alguns lampejos, algumas lembranças daquilo que nós vivemos em vidas anteriores? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará falando sobre este importante tema, sobre esquecimento do passado, hoje aqui junto conosco, nosso convidado, nosso amigo, nosso irmão, Luiz Gonzaga. E desde já convidamos você, amigo e amiga ouvinte, aqueles que puderem nos assistir ao vivo e a cores, pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Então basta só acessar a nossa página lá no Terceiro Milênio, que você estará assistindo ao vivo e a cores esta bela entrevista. Desde já a gente faz aquele convite àquelas pessoas que estão nos assistindo pela página do Terceiro Milênio. Deixa sua like, deixe também sua mensagem. A sua mensagem nos traz alegria, o entusiasmo, a força e a coragem para seguirmos em frente com a missão confiada a nós. O programa também está sendo transmitido pela plataforma da Rádio Tupãssi no Play Store. É só colocar lá no Play Store Rádio Tupãssi que você estará ouvindo o programa Terceiro Milênio nesses modernos smartphones. Também o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupãssi.com.br. Esquecimento do passado, esse interessantíssimo tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o nosso querido irmão Luiz Gonzaga. Luiz, satisfação mais uma vez te receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Madeira. Nós que agradecemos o teu convite, né? Agradecemos a disponibilidade na rádio, que nós podemos fazer essa pequena participação. Ao mesmo tempo, saudamos todos os nossos ouvintes que se encontram espalhados pelo nosso mundo, né? Já que a rádio tem alcance mundial através da internet, então nós saudamos a todas as pessoas. E aqueles que estão mais próximos de nós, que são as pessoas que trazem suas dúvidas, que escrevam suas dúvidas, repassem para o WhatsApp do programa. Não, para o WhatsApp não. Pelo próprio Facebook. Pelo Messenger. Pelo Messenger também pode ser. Pode ser pelo Messenger ou pelo Facebook do Terceiro Milênio. Correto. Okay? E nós, com toda a humildade que nós possuímos, iremos responder as questões feitas pelo nosso irmão Madeira quando soubermos a resposta. Quando não, nós não responderemos. Perfeito. Combinado assim, Madeira? Combinado assim, ótimo. Então, para iniciar a nossa entrevista, falar sobre este interessante tema, sobre o esquecimento do passado, e muitas pessoas têm muitas curiosidades. Muitas pessoas têm curiosidade. Que bom. Muitas vezes querem saber o que foi no passado. A primeira pergunta que eu te faço, então, estimado irmão Luiz Gonzaga, se o homem já viveu outras existências, por que não se lembra ele de suas existências anteriores? Se eu já vivi muitas e muitas existências, correto, por que eu não me lembrar das minhas existências anteriores? Muito boa essa pergunta, Madeira. A questão das existências do pretérito, elas são cerceadas ao nosso conhecimento atual, sob pena de nós atrapalharmos todo o desenvolvimento da nossa sociedade.
imaginamos, tu nasce e tu tens um filho. E esse menino, quando ele completa 1 ano, tu te recorda que quando ele completou 15 anos, ele tirou a tua vida. E aí tu passa, desde aquele 1 ano de idade, ficar maquinando. Olha, pai, esse guri tirou minha vida, pô, daqui a pouco ele está completando 15 anos. E efetivamente tu iria tirar a vida do teu filho. E isso provocaria uma desagregação social muito grande entre todos nós. Já pensou a gente lembrar que no passado um filho foi um dos amantes nossos que nós tivemos lá no pretérito e que nós cometemos muitos erros em função disso. Então, desagregaria toda a nossa sociedade. A estrutura social, que já é um pouco frágil, ela ficaria muito mais quebradiça, desuniforme. E isso atrapalharia muito o nosso progresso e principalmente o nosso livre-arbítrio. Todo mundo sabe o que é o livre-arbítrio, né? O direito de livre escolha que cada um de nós tem e que nós exercitamos rotineiramente dentro das nossas vidas e, consequentemente, colhemos os frutos. O exemplo é aquele que a gente gosta de falar, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, no instante que eu semeio, eu tenho que obrigatoriamente colher. Eu acredito que seja por isso que Deus tem optado, na sua infinita sabedoria, com certeza, fazer com que todos nós esquecêssemos do passado. Obviamente que não esquece ele de um todo, né? Uhum. Tu traz muitas coisas que são instintivas em ti. Por exemplo, alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa e ela me dizia, curioso, meu filho, desde criança, ele sempre brincou de médico. Ele pegava as bonecas da irmã para fazer exame, examinava daqui, parecia uma coisa assim que estava prevendo o futuro dele. E efetivamente, hoje o menino se tornou um médico, porque ele sempre teve essa vocação. Da onde que ele tirou o contexto que veio esse princípio de vocação para ele? Da onde ele se preparou no plano espiritual, da onde ele estudou durante muitos e muitos anos no intuito de desenvolvimento da prática da medicina e efetivamente veio aqui e seguiu o trajeto traçado por ele mesmo. Mas aí não há um cerceamento da liberdade das pessoas? Já vem com aquela função pré-estabelecida? Óbvio que em alguns casos eles conseguem chegar lá, outros casos não. Então vai muito da tua percepção, da tua capacidade de desenvolver e das condições sociais que tu está envolvido também. E isso tudo vai apontar para um destino ou para outro caminho, né? Claro. Muitas vezes tu veio para cá para te tornar um grande advogado e te torna uma pessoa humilhante, um delinquente, fruto do exercício do teu livre-arbítrio que fez que te colocasse nessas condições e tu seguisse o caminho que não era o caminho correto para a tua existência. Conforme tu relata, o esquecimento do passado é uma bênção. É uma bênção. Agora, eu vou trazer até para o passado presente. Né? Se a gente se perguntar para cada um de nós, você se lembra quando você tinha... Você se lembra completamente quando você tinha 1 ano? Meses de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade? A gente não se lembra. Não lembramos, né? A gente vê a benção que é. Muitas vezes o pai e a mãe naquele momento foi mais enérgico para conosco. Isso. Né? Ou muitas vezes foi benevolente umas coisas ao qual deveria ter mais disciplina para conosco. Então, é uma benção também a gente, tanto é que a gente não se lembra também da nossa... A gente tem reminiscências. Reminiscências da infância, alguma coisa lá que outra. Tu não consegue se lembrar. Tu consegue te lembrar dos teus 2, 3 anos de idade? Não consigo. Tu não consegue te lembrar. Nem dos teus meses de vida. Inclusive, Madeira, só para exemplificar isso que você está colocando, eu tenho uma cicatriz no rosto. Corte sim, pequenininho, uma cicatriz no rosto aqui. E aqui? Eu nem sei qual é o lado. em que eu perguntei pra minha mãe algum tempo atrás, mãe, de onde saiu essa cicatriz aqui no meu? Tu caíste uma vez de bicicleta, tu saiu com teu pai, caíste, bateu no meio fio e tu tomaste 12 pontos no rosto. Eu não lembro nem da dor. Quanto mais da questão do acidente, de andar de bicicleta, eu não lembro de nada disso nessa época, né? Então, o nosso pai maior, que tudo sabe, e que quer sempre ver o bem das suas criaturas, ele optou por colocar um véu que apaga, entre aspas, o apagar, né, as nossas lembranças de existências pretéritas. Porque, efetivamente, muitas vezes, não são poucas, são muitas,
nós estamos exercendo exatamente o contrário do que a gente apregoava numa existência pretérita, numa existência anterior. Exatamente ao contrário. E nós passamos por um lado no intuito de aprender as lições que aquele lado se dá, muitas vezes. Né? Só para exemplificar, para ficar claro para as pessoas que estão em casa. Em muitas existências minhas, eu nasci como mulher. Exercitei a parte de mulher e olhava para o meu marido ou os meus maridos ao longo dos séculos e via com eles, que barbada ser homem, né? Eles vivem uma vida muito fácil, eles não têm compromisso com nada, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Aí eu nasci efetivamente como homem para mim exercitar o aspecto da responsabilidade. Óbvio que eu olho hoje para minha namorada e vejo, mas que barbada ser mulher. E tudo isso vai fazendo parte de um arcabouço na qual nós vamos guardando isso intuitivamente como exemplo. Porque em muitos contextos eu já reprimi as minhas mulheres, porque isso não é coisa de mulher, isso é coisa que não se faz. E hoje a gente já despertou para o aspecto do respeito. Porque muitas vezes a gente fez coisas que a gente considera que são coisas de homem ou de mulher, efetivamente. Mas que a experiência que a gente vem adquirindo ao longo das nossas existências vai fazendo que a gente desperte o respeito por todas as pessoas. Perfeito. Uma outra questão que a gente te pergunta, Luiz Gonzaga, são as vivências anteriores. Elas ficam assim perdidas? Se não se lembra das vivências anteriores, como pode aproveitar as experiências adquiridas nelas? Show, beleza, muito bom. As experiências anteriores elas não ficam definitivamente perdidas. Ao contrário, elas ficam acumuladas no nosso subconsciente. Obviamente que a gente tem lembranças mínimas desses contextos que nós vivenciamos, das lutas que nós tivemos em nossas existências, mas que surgem com um instinto nosso. Nós trazemos ela na forma de instinto. Vou ter que citar outro exemplo para exemplificar, né? Um criminoso que roubou muitos bancos, que assaltou muitas pessoas, e daqui a pouco ele percebe que o crime nunca levou ele a lugar nenhum e nunca conseguiu conquistar aquela felicidade real, passou por momentos de miséria absoluta, plano nosso de provas e expiações, né? Ele passou pelas suas expiações, em que lhe faltava muito dinheiro e às vezes ele conseguia dinheiro e era assaltado, e ele perdia todo o dinheiro dele, olhava para o céu e se queixava para Deus. E em outros momentos, que são os momentos de expiações, ele nasceu, estudou tranquilamente, se formou e se tornou um bancário. Olha a expiação dele, né? Um bancário, lá sem nada de dinheiro no seu bolso, mas contando o dinheiro de todo mundo durante todo o dia. Todo mundo. E aí ele sabendo que aquilo é a coisa mais honesta que ele tem que fazer no mundo, que o dinheiro não é meu, não é meu. Mas te falta dinheiro? Me falta muita grana, me falta muito dinheiro. Tá, mas por que tu não mete a mão na caixinha? Ninguém tá vendo. Não, aquele dinheiro não é meu. Olha a questão do aprendizado que todos nós trazemos de forma intuitiva. E a gente não precisa lembrar do nosso passado para efetivamente ser bom ou exercitar maldades. A gente não precisa disso. A gente precisa sim ter o bom senso de eu acho que não é legal pegar o dinheiro dos outros, porque daqui a pouco vão estar pegando meu dinheiro e eu não gosto dessas coisas assim, e vamos deixar assim do jeito que está. Olha o que o antigo criminoso, o antigo delinquente fazia lá atrás e olha o exercício dele hoje no aspecto de estar espiando as suas faltas. É nesse sentido. Todos nós trazemos de forma intuitiva todos os bens que nós fizemos e todos os males através das nossas experiências de vida, através do nosso dia a dia, através das coisas que a gente acaba efetivamente padecendo por causa disso. Seja nas relações afetivas, seja nas questões financeiras, seja em todas as questões de trabalho, de tudo vem junto com a gente as nossas questões que nós primamos lá no passado e que efetivamente ou melhor dizendo, que nós plantamos lá no passado e que hoje nós colhemos de uma forma justa. E que é uma forma educativa, não punitiva. Também, sempre educativa, né? Lembrando que a justiça divina é uma verdadeira escola pedagógica,
que busca, através do seu aprendizado, trazer aos alunos uma questão que nos liberte efetivamente das dores, né? Nos liberte das dores. Que a gente aprenda que não precisamos viver ou conviver com isso ou com aquilo. Ainda essa semana eu escutei na internet, no WhatsApp, um áudio de um senhor que dizia no áudio que ele era presidente de uma empresa médica de caráter nacional em Santa Catarina, né? E que ele se acordou um dia, quando ele se viu, estava com câncer no pâncreas. E aí ele passou a notar que a cada gesto que ele fazia era um gesto sofrido, de muito sofrimento. Tomar banho, uma desgraça na vida dele. E ele não conseguia lembrar de como era bom ele tomar banho, e ele nunca agradeceu pelo banho que ele tomou, como era bom sentar à mesa e comer todos os alimentos que ele tinha, que ele conseguia comprar. Hoje ele consegue comprar muito mais alimentos, mas ele não consegue comer todos. Então ele tem muitas restrições e ele passou a avaliar a existência dele e transmitindo para as pessoas todas que estavam ali, numa fala que ele fez, né? E ele passou a transmitir para eles todos que a vida é uma coisa muito importante, a gente deve agradecer todos os dias a Deus. Muitas vezes tu diz, eu não gosto de comer, só tem arroz e feijão, só tem isso. E aí tu começa a lembrar que existem irmãos que não tem nem isso para comer, não tem nem isso para se alimentar. E aí a gente começa a fazer uma reflexão, né, sobre o porquê das nossas vidas e o porquê que nós existimos e vivenciamos isso nesse momento dentro da nossa atualidade. Dá para fazer uma bela reflexão sobre isso. Depois eu vou passar para ti esse vídeo. Perfeito. Tá? Ok. Outra questão, Luiz, é sobre que muitas pessoas, assim, elas se perguntam, e quem de nós em algum momento também já não fez essa pergunta? Sim. Como podemos ser responsáveis por atos cometidos e resgatar faltas dos quais não nos lembramos? Muitas pessoas fazem esse questionamento, mas vem cá, mas como é que eu vou responder por algo que eu não me lembro? Como é que eu vou resgatar algo que eu não me recordo que eu tenha feito? Interessante, né? Boa essa quem de pergunta. nós em algum momento, mas Luiz, quem de nós em algum momento da nossa vida, né, a gente, né, não tenha se perguntado sobre essa questão, né? Como é que eu vou resgatar algo? Como é que eu vou reparar algo que eu não me lembro? Exato. É uma questão bem profunda e espero que todas as pessoas entendam o que eu vou falar a partir de agora. Nós vivemos várias existências, mas nós temos uma única vida. Nós nascemos em um dado momento, despertamos para a necessidade da vida, como quando adquirimos características espirituais, e a partir dali não cessa enquanto a gente não concluirmos os nossos trajetos. Correto isso, Madeira? Correto, certo. Correto. Então, se tu vive uma única vida, embora o cenário se alterne de forma constante, ora homem, ora mulher, ora criança, ora idoso, em todos os contextos, a tua vida continua sendo uma só. Certo. E embora tu receba um véu que encobre todas as tuas existências pretéritas, porque a gente precisa aprender, olha o sentido pedagógico da vida aí, a gente precisa aprender. Como é que eu vou ensinar o Madeira a trabalhar como pedreiro se ele já foi engenheiro? Mas eu não tenho nada para aprender aqui. Eu já sei tudo, não é? Então coloca-se o véu e o Madeira já não sabe de mais nada. Ora, antes ele era um engenheiro que trabalhava lá na obra, que puxava pelos empregados, que fazia isso, fazia aquilo outro, e as pessoas não gostavam muito dele. Daqui a pouco o Madeira nasce como uma pessoa simples, humilde, e que tem uma destinação, segundo ele. Eu quero aprender sobre obras. Pai, eu gosto tanto de obra. Eu quero aprender. Aí tu começa como servente pedreiro, daqui a pouco tu já é mestre de obras, mas tu vai trabalhar sempre ali na parte básica, na parte fundamental do processo de obras. Beleza. Ao longo desse período, ele não esqueceu completamente a existência dele de engenheiro. Isso tudo continua gravado no subconsciente dele. Continua gravado e vai continuar de forma permanente. Assim como outras milhares de existências que ele teve para trás. Tudo permanece gravado. E a ideia geral do processo reencarnatório forma um princípio pedagógico muito forte, constante, no qual a gente está sempre aprendendo. Eu me lembro que eu falei num grupo de estudo, acho que tu estava naquela aula, no grupo de estudo que eu falei assim, esqueçam a ideia de sofrimento.
Na doutrina espírita não existe sofrimento. Existe sim a aprendizagem. Então a gente tem que aprender. Tem que aprender a... Outrora tu fosse uma pessoa muito rica financeiramente falando. Rica, tu tinha dinheiro, tu comprava tudo que tu queria, tu fazia tudo que tu queria. Hoje tu não tem nada. Mas tu continua vivendo. Pô, eu não tenho nada. Certa feita, um colega de um dos grupos de amigos que a gente tem começou a pedir uma certa quantia de dinheiro para colaborar com ele, que a esposa dele está doente e ele precisava desse recurso. E aí eu peguei e pensei, lembrei, e eu fiquei pensando, pai, eu não tenho o dinheiro que ele está pedindo. Hein? E aí eu lembrei do Chico. Mas eu posso fazer uma oração por ele. Eu posso fazer uma prece pela esposa dele. Isso a gente dá gratuitamente, né? E foi o que eu fiz. Era o que eu tinha naquele momento e foi o que eu realizei. Então, muitas vezes tu te priva, tu és privado efetivamente da questão financeira para te aprender que a vida segue, tu tendo ou não tendo valores financeiros. E é muito importante a gente seguir em frente e lutando no intuito de que a gente consiga efetivamente aprender. Lembrando, risquem a palavra sofrimento e coloquem no lugar dela a palavra aprendizado. Não fica mais leve o fardo que a gente carrega todos os dias? Com certeza, meu amigo. Fica mais leve e a gente passa... Aliás, ninguém veio para a Terra para sofrer. Claro que não. O sofrimento é uma consequência das nossas escolhas. Exato. Lembrando, o nosso Deus é um Deus extremamente bom, Claro. Justo e amoroso. Por que Ele permite então que eu sofra nesse instante? Por que eu estou sofrendo nesse momento? Por que eu passo por tudo isso? Tem que ter um aspecto em que eu carregue, né? Eu estou carregando as minhas malas, né? Eu lembro que eu falei também num grupo de estudo, que eu achei bem interessante até, né? Uma fala diferente, que a gente coloca uma mochila nas nossas costas quando nós nascemos. E ali a gente guarda todas as nossas ações. Se eu tenho ações só ruins, eu vou colocar o tijolo lá nas minhas costas. Eu vou renascer em outra vida, mas a vida vai continuar sendo a mesma. E a mochila vai vir vazia ou vai vir cheia? Vai vir de acordo com aquilo que tu acumulou. Se eu acumulei boas ou coisas ruins. Muitas coisas ruins, eu vou vir com as coisas ruins carregando, porque eu construí o meu fardo. Correto. Não foi Deus. Correto. E aí eu vou reclamar, olhando para o céu, por que Deus que eu sofro tanto? Por que essa mochila é tão pesada? Porque eu carreguei ela dessa forma. E à medida que o tempo for passando e a gente começar a aprender de forma efetiva que não é correto tu carregar tantos tijolos, tu vai começar a carregar folhas. Tijolo pesa muito. Mas o tijolo todo mundo vê. O que é bonito é que as pessoas olhem, veem. Mas a folha de papel eu dobro ela em 4 partes e guardo na mochila, ninguém vê. Então eu vou começar a dobrar a folha do amor, vou começar a dobrar a folha da caridade, vou começar a dobrar a folha de um bom dia que a gente dá para um vizinho da gente, mas que dá de coração. Bom dia! Tudo bem com o senhor? Dobra essa folhinha e guardo na minha mochila. Quando eu passar dessa existência para a próxima existência, a minha mochila vai vir pesada ou vai vir levinha, Madeira? Por favor, me diga. Vai vir leve. Não vou nem sentir o peso dela. Cada um segundo as suas obras. Exatamente. Não adianta eu Exatamente. querer uma mochila leve se eu não trabalhei para isso, se eu não me esforcei para tal, se eu não me dediquei, não me sacrifiquei, não renunciei, não amei. Isso está nas leis da vida. Então cada um carrega a mochila que quer. Cada um carrega a mochila que Cada um carrega a mochila que quer. E não adianta ficar reclamando. Porque o nosso professor maior, que é o nosso Deus, que é extremamente justo e amoroso, ele vai dar segundo cada um as suas obras. Certo. Se eu carregar ela de tijolo, eu vou ter que transportar esse tijolo nessa existência. Se eu carregar ela de folhas leves, eu vou ter que carregar minhas folhas leves. Traduzindo então, as nossas próximas reencarnações dependerão muito do que nós estamos botando hoje dentro da nossa mochila. Exatamente, Madeira. Aí chega um dia de amanhã, na próxima reencarnação, e eu estou me perguntando por que a minha mochila está tão carregada? Por que a do outro é tão leve? Exatamente isso. Aí é fácil se entender. Fica bem mais fácil, né? Quando a gente substitui o sentimento de dor, de sofrimento, de estar pagando por coisas que tu fez no teu passado, substituindo toda essa carga negativa toda pela questão do aprendizado. Olha, eu preciso aprender. Tá, mas eu preciso aprender o quê? Eu preciso aprender aquilo que for necessário para mim. A gente olha no YouTube e a gente coloca assim, pessoas sem as mãos. E aí tu vai ver exemplos que vão te deixar envergonhados. Pô, pessoa, eu tenho um quadro
lá na minha casa, de uma pessoa que pintou o quadro com a boca, porque não tinha os membros. E eu olhei aquele quadro, mas isso é impossível. Aí eu fui na internet, fui olhar, coloquei o nome do artista e ele pinta com a boca. Ele pega um pincelzinho, pega ali, molha na tinta e depois vai desenhando tudo pequenininho, minimamente. Daqui a pouco tem uma grande obra na frente. Eu, com as minhas 2 mãos, não tenho capacidade nenhuma de fazer um desenho sequer perto daquele ali. Mas o exercício, não castigo, mas o exercício digno da paciência, o exercício digno de conquistas maiores que tu vai fazer, tu vai perceber que tu não precisa dos teus braços também. Perfeito. Pode o homem, na existência atual, cometer faltas que ele não cometeu em existências anteriores? Pode nessa existência eu cometer uma falta que eu não tinha feito ainda em existências anteriores? Até então eu não cometi aquela falta. Cheguei nessa existência, acho que eu vou cometer alguns errinhos, subordinar o fulano de tal, corromper aqui, trapacear ali, mas tudo isso eu não fiz em existências anteriores. Pode isso acontecer? Pode sim. Depende da disponibilidade, não é questão do fato de tu efetivamente fazer algo de errado, mas sim a questão de que algo de errado se apresente para ti na tua existência e que tu vai fazer. Certo. Por exemplo, se tu já cometeu um crime lá no passado e depois passou por um processo longo de arrependimento, um processo longo de perdão, nessa existência, quando se aparecer nessa existência a possibilidade de tu cometer o crime, tu não vai cometer. Porque tu já tens as informações lá do passado, que isso te causou muitas dores, tu sofreu muito por isso, e tu instintivamente vai trazer à tona, não vou fazer isso, não vou cometer o crime. Mas existem outras situações e outras circunstâncias em que tu é levado à prática do delito. Às vezes mesmo que tu não queira. E tu é levado à prática do delito. E aí as condições são únicas, cada um segundo os seus sentimentos. Eu sempre costumo perguntar para o pessoal na sala de aula, quem é mais culpado? A figura de A que matou B ou a figura de C que matou todo o alfabeto? Ele estava na guerra e ele foi obrigado a matar todo o restante do alfabeto, de E a Z. Ele matou todo mundo, matou um grande número de pessoas, seja lá porque ele estava com uma arma muito potente, ou seja lá porque ele efetivamente tinha que matar essas pessoas e matou. Ele cumpriu aquilo que, segundo ele, era o dever dele. E a outra pessoa que matou uma única, ela pode ser muito mais culpada do que esse que matou mais de 50. Mas como assim? Por quê? Porque tudo está centrado nas intenções da pessoa. Tu pegou aquela outra pessoa, eu quero matar esse desgraçado, eu quero fazer ele morrer, ele vai sofrer, eu vou matar ele assim. E aí tu efetivamente matasse e adquirisse uma responsabilidade para ti. Já o outro que estava na guerra, ele era obrigado, ele não tinha o que fazer. Eu me lembro que eu assisti uma vez num programa de televisão a entrevista do piloto do Enola Gay, que foi o piloto do avião que soltou a bomba em Hiroshima. Certo. E aí perguntaram para ele, o senhor se arrepende de ter jogado aquela bomba em Hiroshima? E ele falou assim, não me arrependo. A gente conseguiu terminar com a guerra, fizemos que muitas outras pessoas não morressem e não sofressem durante aquele período de guerra, e eu acredito que eu não tenho culpa nenhuma daquelas pessoas todas terem morrido. Questão dos sentimentos, o que nos rege internamente. É a nossa vontade, sempre vai ser a nossa vontade. E não adianta a gente pegar e dizer assim, ao estilo de um serial killer que teve no Brasil, que matou em torno de, eu não me lembro o número exato, mas parece que foi 43 crianças lá no norte do país. Ele vinha com uma gaiolinha, vamos caçar passarinho no mato, e aí as crianças sentavam no mato e ele efetivamente matava elas. Quando ele foi interrogado pelo delegado, ele dizia que escutava uma voz na mente dele que dizia para ele que ele tinha que matar, e a voz se impunha para ele esse desejo de morte e ele matava. Mas efetivamente ele só matou porque ele quis, não porque a voz mandou. Foi sempre porque ele quis. Porque senão nós teríamos um espírito violando a lei do livre-arbítrio, claro, que é o direito de escolha. Imagina se isso se generaliza na nossa sociedade. Aí vira uma loucura, né? Não, foi um espírito que mandou. Não fui eu. Não tive culpa. Não tive culpa nenhuma. E a gente sabe que todas as nossas ações, elas são frutos da nossa vontade. Seja ações benéficas,
seja ações prejudiciais. Sempre a nossa vontade é que predomina. Se nós temos o nosso livre-arbítrio, conforme tu colocou. O nosso querer. Do nosso querer. Exatamente. E se tu queres, tu faz as coisas boas. Se tu não queres, tu não faz as coisas ruins. Claro. Quando tu não quer. Perfeito. Luiz, podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Tá aí uma curiosidade de muitas pessoas, se a gente pode ter, né, por alguns momentos, né, algumas revelações daquilo que a gente foi nas existências anteriores? Sim. A questão toda está centrada no princípio se a gente quer ou não quer saber, né? Muitas vezes as pessoas, eu tenho que descobrir qual foi rei que eu fui no passado, que eu tenho certeza que a realeza me pertence. E muitas vezes não, né? A gente sabe que reis e rainhas são pessoas únicas e provavelmente não tenha sido nós, mas tudo bem. Eu me lembro que eu assisti uma palestra uma vez, uma palestra bem antiga, feita pelo Dr. Sérgio Lopes, que falava sobre as regressões a existências pretéritas, né? E eu me lembro que ele citou um caso bem interessante, né? De que durante o processo de regressão, um médico não era daqui de Pelotas, ele relatou que de todos os pacientes que ele tinha atendido, em torno de 10 pacientes disseram que era Joana d'Arc. Olha, eu fui Joana d'Arc. Olha, eu estou vendo. Eu vi ela, eu vi o contexto que ela morreu, eu senti muito aquele contexto. E daí ele passou a pesquisar, ele tinha plena certeza que as 10 pessoas não poderiam ter sido a Joana d'Arc. E ele chegou à conclusão de que as 10 pessoas participaram do processo. Ela foi executada pela Inquisição. Ela foi queimada e essas pessoas provavelmente estavam olhando e no momento em que ela começou o processo de sofrimento e deterioração do corpo dela, as pessoas se sentiram no lugar dela. Fizeram aquele princípio empático que a gente faz geralmente quando a gente vê alguém sofrendo muito. Tu te coloca no lugar da pessoa. A empatia. Isso. E esse colocar-se no lugar da pessoa fez com que ela se sentisse como se ela fosse a própria Joana d'Arc. Né? Só para lembrar, as pessoas que têm curiosidade em saber o que foram em existências pretéritas, elas conseguem visualizar isso. Elas não precisam fazer nem regressão de memória nem nada. Elas conseguem ver. Elas conseguem ver muitas vezes por questões que são naturais. Junto com o seu marido, junto com a sua mulher, a gente vê o contexto em que essa pessoa age. Se ela agir com arrogância, se ela agir com falta de educação, ela vai saber que no passado dela ela foi muito disso. E hoje em dia traz à tona naquele instante e naquele momento. Perfeito? Basta que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para a gente conseguir fazer a tão falada reforma íntima, né? Todos nós espíritas falam. Se algum dos senhores ou das senhoras já foram em algum centro espírita, com certeza, em alguma fala, alguém falou em reforma íntima. Mas o que é essa reforma íntima? Reforma íntima é tu ser convidado para fazer uma reforma de uma sala num local que tu não conhece. Tu não sabe onde tem cadeiras, tu não sabe onde está o sofá, tu não sabe onde estão as lâmpadas, nem nada. Mas tu fosse convidado para fazer essa reforma. E antes de fazer essa reforma, antes de conhecer esse novo lar, tu tens que primeiro observar ele. Ao mesmo tempo somos nós, a gente precisa se observar. A gente precisa ver quais são a influência que a gente sofre para agir dentro daquele contexto, dentro daquela forma. Qual é a maneira que eu me obrigo, muitas vezes, a agir nesse ou naquele sentido. Olhando isso, eu vou descobrir o que eu fiz no passado. Com certeza eu vou descobrir. Eu não preciso nem pagar ninguém, nem nada para fazer essa descoberta. Perfeito. Eu quero trazer uma questão até para a gente discutir essa situação. Vou abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, e isso acontece, algumas pessoas, e não são todas, são algumas, muitas vezes em busca para saber o que foi no passado, né, caem em mãos erradas. Acabam indo em pessoas que se diz, né, que têm condições de ver o teu passado, né? Pessoas que leem cartas, que leem as mentes, né? E muitas vezes essas pessoas caem em mãos erradas, né? Sim. E alguns casos pode trazer até traumas. Com certeza. Eu gostaria até que tu desse uma falada sobre isso, né? Essa busca muitas vezes de querer saber o que foi no passado. Eu vou lá conversar com falando de tal, porque se diz médium,
Ou ele lê cartas, ele joga as cartas na mesa e ele me diz quem eu fui no passado, que são aquelas pessoas que também estão ao meu redor. Sim. Né? E às vezes a gente queria situações, queria problemáticas, né? E de fato que nem aconteceram. Exato, exatamente. Né? Tem que tomar muito cuidado quando a gente fizer isso, né? Muito cuidado mesmo. Existe dentro de cada um de nós, dentro da nossa consciência, a chamada caixa de Pandora. Que a gente buscar lá, Pandora foi uma deusa grega, da mitologia grega, que ela trazia para as pessoas a questão da loucura. Né? Muitas vezes nós já vivenciamos esse processo de loucura, fechamos a nossa caixa de Pandora e seguimos adiante. Mas daqui a pouco lá, mas quem fui eu? Quem eu fui no passado? Eu vou pedir para fulano abrir a minha caixa de Pandora. Sim. E quando abre, a loucura volta, se instala nesse momento e nesse instante. Então o ideal é a gente não mexer com isso. Lembrando, quem é que fechou essa caixa? Fomos nós. Não. Quem é que colocou o véu sobre as nossas consciências pretéritas? Deus. Deus, né? Deus bondosamente colocou um lenço sobre as nossas consciências, nos quais a gente não consegue ultrapassar o olhar dele. E se ele fez isso, ele tem sabedoria suficiente para saber que isso deve ser mantido. Né? Qualquer pessoa pode revelar isso? Qualquer pessoa pode. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aturar as consequências disso tudo. Muitas vezes tem faltas que nós cometemos no passado que são difíceis até a gente pegar e visualizar. A gente tem contextos em que a gente conversa com espíritos, e a gente conversa muitas vezes com espíritos, em que eles buscam vingança por um ato maldoso que eles sofreram. E quando a gente consegue revelar o passado deles nesses instantes, nesse momento, eles se veem e dizem, não, aquele lá não sou eu. Não, eu nunca faria isso. Não, eu não ajo assim. Não, eu não faria isso. Aquele lá não sou eu, não sou eu. Tá, mas eu não estou afirmando nada. Não, não sou eu, não sou eu. Eles passam por esse processo de negação muito forte. Porque ao longo dos séculos a gente produziu várias coisas ruins. Hoje a gente vem resgatar essas coisas ruins que nós fizemos, colocando num sentido pedagógico no qual todos nós estamos aprendendo na grande escola da vida. Gostei desse contexto, na grande escola da vida que nós estamos. E é uma verdade. E é uma verdade, né? E sendo que o nosso lar, o lar onde nós estamos convivendo hoje em dia e as pessoas nas quais estão convivendo com a gente, trazem esse aspecto muito forte da cobrança por coisas erradas que a gente produziu lá atrás. No intuito de, ao mesmo tempo, a gente resgatar e se equilibrar e seguir adiante, porque a vida é infinita. Luiz, as nossas tendências que nós temos na atual existência seria assim um reflexo do que fomos em existências passadas? As nossas tendências que nós temos hoje, todos nós temos tendências. Sim, todos nós positivas, tendências também negativas. Seriam essas existências um reflexo de vidas anteriores já vividas? Podem ser, como podem não ser. Como assim, Luiz? Como assim, Luiz? Como assim, Luiz? Se explique melhor, Luiz. Se explique melhor. Em muitos contextos a gente vê assim, esses dias eu assistia no YouTube, eu assisto muito YouTube, né? Às vezes eu coloco algumas perguntas lá, meninos prodígios. E aí eu assisti uma criança, boca aberta, uma criança dos seus 5 anos, que ele foi levado no colo do pai dele, na frente de um piano, criança cega, ela não enxergava, e o pai dele colocou as mãozinhas dele, pequenininhas, na frente do piano, e ele saiu tocando como se fosse um pianista profissional, com 5 anos de idade. Isso pode ser coisas de vidas passadas? Pode ser, mas pode ser produto de uma preparação espiritual feita ao longo dos séculos. Como assim? Em espírito, o espírito trabalha, o espírito exercita determinadas coisas que ele vai efetivamente reproduzir aqui. O jogador de futebol não seria jogador de futebol se ele não passasse vários anos treinando. Claro. E ele treina até adquirir aquela habilidade. Depois vem, nasce e desenvolve aquela habilidade se assim ele o quiser. Somente se ele o quiser. A gente vê muitos jogadores que eram para ser profissionais que hoje em dia vivem em boteco. Vai no boteco, usam drogas, não querem nada com nada, não tem disciplina nenhuma para nada e que acabam declinando no aspecto daquilo que eles produziram para eles. Vários anos desperdiçados. E, ao mesmo tempo, eles podem vir para cá e podem seguir o rumo correto, o rumo certo,
de crescimento propiciado a cada um deles. Então, por isso que eu digo, a doutrina dos espíritos é uma doutrina extremamente relativista, ela nunca determina. Luiz, tu nasceu cego do teu olho esquerdo. Tu deve ter produzido muitas maldades com teu olho esquerdo, olhando o que o outro tinha, olhando as coisas que a outra pessoa tinha, por isso tu veio cego. Não é assim. Não é assim. Até pode ser assim, mas não é absolutamente regra para todo mundo. Não é. Não é. Então, é relativamente alguma coisa. E que, no fundo, está expresso a questão do teu aprendizado. Muitas vezes tu poderia usar os dois olhos e conseguia ler muito rápido, não dava valor nenhum. Aí daqui a pouco, não, vamos vir cego de um olho. Aí tu tem que passar dificuldade de ler mais calmo, mais lentamente, no intuito que tu consiga efetivamente aprender. Então é por isso que nós passamos. Sempre na base de todo o contexto que nós vivenciamos está a aprendizagem. Sempre. Sempre. A reminiscência, no caso, a lembrança das existências anteriores, perturbaria ou melhoraria as relações sociais? Se não tivesse as lembranças de existências anteriores, poderia ajudar ou perturbar as nossas relações sociais, também no contexto familiar, no contexto do nosso trabalho, na casa espírita, na sociedade onde nós estamos incluídos ali, né, no bairro, na nossa vizinhança. Eu me lembro eu consigo me lembrar do Luiz Gonzaga. Não, deixa ele lá no canto dele, eu no meu, porque na terça passada a gente meio que se bicava. Não, a gente era grandes amigos, vou me aproximar dele. Por isso que eu te faço essa pergunta, né? Se a reminiscência, as lembranças das existências anteriores perturbaria ou melhoraria as relações sociais, se assim nós tivéssemos essas lembranças? Bom, se nós tivéssemos essas lembranças, efetivamente melhoraria, sim, as nossas relações. Mas isso parte de uma determinação do ente maior que nós todos, que é Deus. Deus optou por não trazer isso à tona. Se Deus fez essa opção, é porque com certeza ele tinha toda a razão dele. Com certeza. Onde está o nosso esforço também de usar a tolerância, a paciência, a caridade, a benevolência. Aprendizado. Né? E que nós precisamos exercitar de forma livre, dotados do nosso livre-arbítrio. Claro. Imagina nós dois aqui hoje, eu lembrando que lá no século XIV, quando a gente era católico, tu me matou em dado momento. E aí eu vou olhar para Madeira e vou pensar, Madeira, esse cara me matou para tomar o meu lugar lá na congregação católica e tal. E agora a gente está aqui numa congregação espírita, será que ele não vai me matar de novo? O pensamento iria retroagir. Nós iríamos, como eu havia falado antes, nós iríamos terminar totalmente com as nossas relações sociais. Muitos não casariam, muitos matariam seus próprios filhos, os filhos matariam seus pais, e a gente ia a nossa sociedade viraria caótica e não teria condições de se sublimar e de vencer todos os obstáculos. Hoje, da maneira como está, a gente não recordando de nada, já é bem difícil, né? Já é bem difícil. Muitos filhos acabam extinguindo a vida dos seus pais. Muitos pais abandonam seus filhos. Mas isso tudo se dá fruto da nossa liberdade. A gente tem condições e a gente tem o dever de agir no sentido benéfico para todos. Só que algumas vezes a gente opta pelo mal, mas aí vai muito do teu livre-arbítrio. Plantar-se livremente, colher-se obrigatoriamente. Então isso vem sempre junto, tá, pessoal? Em todos os contextos, sempre junto. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E muitas vezes na parte obrigatória a gente não, mas eu não queria sofrer tanto assim. Eu queria que fosse. Eu não sou merecedor. Olha para mim, meu Deus. Olha para mim. E se nós passamos por isso, se nós carregamos essa cruz pesada, é porque proporcionalmente nós construímos uma cruz pesada na qual nós colocamos em nossas costas. E temos o dever de vencer esses obstáculos todos que são colocados em nossos caminhos, no intuito de dar a possibilidade para que nós todos cresçamos. Nós todos temos essas condições. E não efetivamente ficar na maldade, como muitas pessoas ficam. Olha o fulano, olha o carrão que o fulano tem, olha a casa que ele tem.
mas isso é uma questão de construção material que a gente faz constantemente. Muitas vezes, eu olho muito televisão no sentido crítico, e muitas vezes a gente vê pessoas que estão ali, que dizem que estão passando fome, que estão passando miséria, que não fazem nada pelas vidas delas. Elas não fazem nada pelas vidas delas. E ao mesmo tempo a gente vê outras pessoas que passam fome, passam miséria e que fazem tudo por todos. É verdade. Não é? Não é isso? E que isso possibilita que elas consigam ver uma luzinha lá adiante. Eu acho que eu vou estudar. Eu acho que estudando eu consigo conquistar alguma coisa. E aí vão lá, ralam e acabam conquistando aquilo que elas queriam. Isso é da vida, pessoal. É lei da vida. E a lei da vida, ela nos trata da maneira como a gente tem que ser tratado. Muitas pessoas vão gostar de ouvir o que eu falei e outras não vão gostar. Mas eu estou em sofrimento. E eu achava que daqui a pouco Deus vai me abençoar e eu vou parar de sofrer. Não. Deus sempre abençoa todos nós. Tanto aqueles que são bons, aqueles que são justos, que são corretos, como aqueles que são maus. Também são abençoados. Pois todos nós somos parte da grande família universal. E essa família universal não tem nenhum que seja distinto dos outros. E Deus não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Então, abençoa a todos. Exatamente. E dá oportunidade para todas também, para crescerem, evoluírem. Exatamente. Só que uns entenderam essa lição e estão caminhando, podemos dizer, mais rápido. Enquanto outros, caminham mais devagar, vão gatinhando. Exato. Param, às vezes a gente para. Parar é permitido. Parar é permitido, né? Retroceder nunca, mas parar é permitido. Parar é permitido. Mas tu vai ter que caminhar, tu vai ter que continuar na tua caminhada, no teu esforço, na tua dedicação. Beleza, é bem por aí. É bem por aí. E ao mesmo tempo, resgatando algo que a gente deixou de fazer. A gente deixa de fazer muitas coisas em existências pretéritas, assim como a gente deixa de fazer muitas coisas na existência atual. Em muitos momentos a gente deixa de produzir coisas boas, muitas vezes por vergonha, fulano vai falar mal de mim, a vizinhança toda vai falar mal de mim, então eu vou me isentar disso. E aí tu te isenta de coisas boas, muitas vezes, né? Então, cada um segundo aquilo que plantou. Claro. E isso é uma condição que ninguém vai conseguir alienar, tá? A gente precisa lutar, a gente precisa construir, precisamos lutar, precisamos construir. Muitas vezes a gente vê a ideia atual que a gente vê na nossa sociedade hoje em dia, que é a ideia do criminoso que vai invadir o colégio e vai matar nossos filhos. E aí os pais já ficam apavorados, já tiram o filho da escola, encerram eles dentro de casa. Onde é que está a nossa confiança em Deus? Onde é que está Deus nesse momento? Eu confio tanto em Deus, eu trabalho efetivamente com o intuito de produzir, e na hora de eu demonstrar um mínimo de confiança, eu não tenho confiança nenhuma. E aí a gente cai essas fake news que se espalham pelo mundo afora. Hoje vai ser no colégio tal, amanhã vai ser no colégio tal, e aí tu já te apavora, e a gente esquece que nós temos a arma maior, a arma maior nós temos para lutar contra isso, que é a oração. Imagina se todos nós orássemos em determinados momentos, em determinados instantes, independente da crença que nós temos. Fizéssemos uma oração. Vou pedir para Deus proteger o colégio do meu filho. Vou orar pelo colégio do meu filho. E vou levar ele efetivamente na escola nesse dia, nesse instante, nesse momento. E vou confiar em Deus. Será que as energias produzidas pela nossa coletividade não produziriam algo que protegesse a nossa escola? Sim, a oração é capaz de modificar uma situação. Exatamente. Então, modifica várias situações, né? Se eu fosse falar sobre as questões que eu já vi, e eu confesso para os senhores e para as senhoras, que eu fiquei assim, mas modifica mesmo, né? Modifica. E a gente já sabe que modifica, que altera, muda muitos contextos em que as pessoas estão... só um exemplozinho assim para mim. Óbvio que eu não vou falar o nome das pessoas, né? Mas uma mãe, uma vez, nos procurou e pediu para a gente rezar pela filha dela. A filha dela fazia 2 anos que estava encerrada dentro de um quarto. Para te ter uma ideia, Madeira, ela empurrou o guarda-roupa dela em direção à janela para não entrar nem luz dentro do quarto dela. Estava encerrado naquele quarto escuro ali. E no dia que a mãe dela pediu, a gente fez as irradiações que os espíritas fazem geralmente, né? Normalmente a gente chega em qualquer centro espírita da cidade, tem um caderninho para nome de encarnados e desencarnados. E aí a pessoa colocou o nome da menina lá no
no livro lá de Encarnados, e nós fizemos, geralmente, segundas-feiras à tarde, olha só o horário de trabalho da gente, segunda-feira à tarde, a gente faz oração que irradia para essas pessoas. A gente nem sabe para quem é, mas o nome está ali, tem que ser irradiado. E a mãe dela chegou em casa de noite, né, que a mãe dela trabalha à tarde e à noite, se assustou quando viu a filha dela sentada na sala. 2 anos que a menina não saía do quarto, ela apanhava comida na porta, né, que a mãe dela largava o prato de comida ali, ela apanhava e se encerrava. 2 anos. E aí ela olhou a menina assistindo televisão na sala. Ela ficou, mas o que eles fizeram? Oração. A prece. Só prece. A prece. Só irradiar essa luz, essa prece. E nós irradiamos de forma constante e permanente. E qualquer um pode ter acesso a isso. Não vou falar especificamente no meu centro espírita, no qual eu participo, mas em todos os centros espíritas. Em qualquer lugar que você esteja, mas eu posso deixar meu nome lá? Pode deixar meu nome. Mas o pessoal não me conhece, será que eles vão me aceitar, vão me rejeitar? Espírita aceita qualquer pessoa que chegue lá. Correto. Qualquer pessoa que chegue lá em desespero, que esteja pedindo ajuda, esteja solicitando, pedindo socorro, a gente aceita todas eles. Mas se eu não quiser ir lá? Não vai. E se eu quiser fazer uma oração para os espíritos de lá? Faça oração para os espíritos de lá. Eles vão te atender com certeza. Tá bem? Importante é a gente não ser desesperado, a gente não sofrer achando que a vida vai acabar por causa dessa questão ou de outra questão qualquer. A vida vai continuar sempre. Mas está tudo tão caótico? Aparentemente está caótico, mas é só aparência. Quem é que conduz o leme das nossas existências? Quem é, Madeira? O que conduz? Conduz, né? De Jesus. Jesus. Jesus Cristo é o guia. É o nosso guia, modelo, ele né? que está nos guiando. A terra não é um barco que está perdido. Não, né? é Quem um está barco. no leme é Jesus. Exatamente. Né? E se Jesus está no leme, por que eu vou desconfiar? Por que eu vou achar que está tudo caótico, que o mundo inteiro vai terminar? O mundo não termina assim, pessoal. Lembrem que é uma questão muito trabalhada ao longo desses séculos todos, até chegar ao momento que nós estamos. E no momento que nós estamos é um momento racional, da gente usar a nossa racionalidade ao extremo. E muitas vezes a gente precisa voltar-se à nossa fé por uma questão racional. Parece contraditório, né? Por que eu vou me voltar para a fé? Porque eu preciso orar. Eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso pedir a Deus aquilo que eu preciso. Olha, eu estou desempregado, meus filhos estão passando fome, eu estou passando necessidade e eu preciso de ajuda. Pede para o Pai. Pede para o Pai. Abre teu coração e silenciosamente faz uma prece. Silenciosamente. Conversa com Ele. Pede ajuda para Ele. E eu garanto que no dia seguinte alguma coisa vai acontecer que vai te favorecer. Claro. E às vezes até no mesmo dia. Às vezes até no mesmo dia. E te mexe junto, né? E obviamente, né? Não fica de braços cruzados. Faz a tua prece. Já fiz a minha prece, já fiz o meu pedido, agora eu vou só esperar. Você está no sofá. Faz um mate, nega véia, pra gente tomar um chimarrão. Não me mexi, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não, tu plantou? Plantou. Tu plantou, tu vai colher. Claro. Efetivamente. Isso é uma questão muito drástica nas nossas vidas. Se a gente não planta as sementes corretas, nunca vai nascer o fruto que eu quero. Certo. Chegará o tempo em que recordaremos plenamente das vidas anteriores? Chegará esse momento, esse tempo, chegaremos nessa evolução e que vamos recordar assim, plenamente as nossas existências, se não plenamente uma parte delas? Sim, Madeira, com certeza vai chegar essa época, né? Só que a gente precisa ter um outro adendo, uma outra consideração que nós ainda não temos, que é a maturidade espiritual. A maturidade. Nós precisamos ser muito maduros. E a gente só vai atingir esse princípio de maturidade espiritual quando nós atingirmos a perfeição, que eu chamo de idade de Jesus Cristo. Quando nós atingimos o nível de Jesus Cristo, nós temos conhecimento de tudo aquilo que ficou para trás, com certeza. Obviamente que tu já evoluiu um pouquinho, tu vai lembrar da tua última encarnação, vai lembrar da penúltima encarnação, mas não vai lembrar da totalidade delas. Tu só vai lembrar da totalidade delas quando tu já fores perfeito, sob pena de tu causar um desequilíbrio mental para ti. De tanta informação, de tanto acúmulo, tu já não sabe mais quem tu é, daqui a pouco tu te perde, né? Tu já fosse homem, já fosse mulher, já fosse soldado, já fosse médico, já fosse enfermeiro. Já foi de tudo. E aí tu tens as lembranças plenas de tudo que tu já foi? É bem complicado. Eu não gostaria de lembrar de todas elas. Uma ou duas talvez, mas todas elas eu não gostaria.
Luiz Gonzaga, estamos sim, chegando ao término do nosso programa. A nossa conversa está muito boa, o tema ele é fascinante. Isso. Eu te deixaria assim, em um minuto, fique bem à vontade, assim tu desejar também, né? Alguma questão que eu não tenha colocado, mas que tu gostaria de falar ou deixar tuas últimas reflexões finais. Tá. Fique bem à vontade. Posso falar então? Pode. Beleza. Em um minuto. Em um minuto? Bom, então vamos falar rápido, né? A questão toda que nós estamos passando, pessoal, lembrem do desespero dos pais, das mães. A gente vive conectado à internet, conectado à rede, conectado a canais de televisão. A gente precisa se desconectar de todos esses mecanismos que são bons, diga-se de passagem, são muito bons, mas precisamos nos conectar com o nosso Criador. Precisamos nos conectar a Deus. E a gente precisa despertar a nossa confiança, sim. A gente tem que confiar em tudo. Nada acontece sem que Deus, que está presidindo tudo, não tenha consciência e não tenha conhecimento. E muitas vezes um chamado que tu só, olha, eu senti um aperto no peito, me lembrei do meu filho, vou lá no colégio. Eu vou lá, pego meu filho e levo para casa e agradeço a Deus por isso. Muitas vezes pode acontecer uma desgraça em função daquilo ali, mas o teu filho conseguiu escapar efetivamente, né? Então a gente tem que ter fé em Deus, a gente precisa exercitar essa fé. Se a gente pensa assim, ó, a onda negativa está muito forte, beleza, ela está muito forte, mas e a onda positiva? E o papel das mães? Lembra o que as mães fazem com os portões do céu quando elas oram? Elas arrombam as portas dos céus. Arrombam as portas dos céus quando oram pelos seus filhos. É verdade. Então, as mães orando, os pais também orando, a gente orando como sociedade, a gente vai conseguir modificar o padrão vibratório que nos cerca e que nos tenta a todo instante, a todo momento. Façam isso para experimentar. Tenham confiança. Confiem em Deus. Ele está sempre presidindo e nos orientando em todos os contextos nos quais nós vivenciamos. E sejam muito felizes. Vivam com gratidão, com agradecimento por tudo que Ele nos dá, para que nós possamos um dia viver uma existência sem mais dramas, sem mais medos, sem mais tristezas e sem mais nada de ruim que cerca o nosso planeta atualmente. Tá bem? Muito obrigado a todos. Fiquem em paz e com Deus em seus corações. E com essa paz, quero lhe agradecer, querido amigo Luiz Gonzaga, por este momento, estar aqui junto conosco, trazendo informações, esclarecimentos, conforto e consolo a nós todos sobre esse tema tão fascinante que é sobre o esquecimento do passado. Nosso muito obrigado, meu amigo. Volte sempre. Abraço. Tchau, tchau. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malião, agradecer a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o nosso competente técnico aqui da Rádio, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecer também a equipe da Liga Espírita Pelotense, em nome da sua presidência, a senhora Célia Pires. Agradecer a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso competente técnico de TI, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a brilhante presença do nosso amigo Luiz Gonzaga e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de alegria, de amor, com saúde, mas com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.